Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, duas notícias que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Vou falar sobre o Trump, a situação que poderia levar até o presidente dos Estados Unidos ao impeachment, porque isso que ele fez é puramente pessoal contra o Brasil, não tem nada a ver com a economia, não tem justificativa nenhuma para que os Estados Unidos coloquem 50% de tarifa sobre o Brasil. Nada. Mas o Donald Trump vai, nessa loucura, nessa insanidade, fazer isso contra o Brasil. No momento em que o presidente Lula diz o seguinte: o Brasil é soberano, não vamos aceitar chantagens. Aí o Lula encontrou uma oportunidade muito grande para se reaproximar dos empresários brasileiros que estão pé da vida, estão com muita raiva, indignados com o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. E até mesmo contra o Bolsonaro, que está fazendo de tudo para se livrar da justiça e da cadeia, utilizando seu filho e a extrema-direita nos Estados Unidos para tentar emplacar a narrativa de que é um perseguido político. A situação do Bolsonaro piorou, porque agora a gente vê que ele é capaz de tudo, capaz de até de trair o próprio país para não responder por seus crimes. Traição à pátria, é um traidor. Mas vamos falar disso já. Eu gostaria de comentar aqui a notícia de que houve ontem em Brasília, propriamente ali na 102 Norte. Para quem conhece Brasília sabe do que eu estou falando aqui. 102 Norte é uma das partes de Brasília, lá e propriamente daquele plano piloto que a gente fala. A 102 Norte é um dos lugares, ali é tudo pelos nomes. O que aconteceu? O publicitário, ele encostou em um carro comum, né? Bateu de leve. Todo mundo fala que foi uma batida sem qualquer prejuízo para o carro. Ele é o Diego Torres Machado, que é um publicitário, esposo da jornalista Gabriela Fugim. Ele tem 42 anos. O que aconteceu? O carro dele encostou nesse carro, e aí este carro levava policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente. Veja bem, Delegacia da Criança e do Adolescente. Eles são policiais que deveriam proteger crianças. Mas estes mesmos policiais abandonaram uma criança de 5 anos de idade, desesperada, chorando no meio da rua. Abandonaram por quê? Porque quando o carro do Diego, Gustavo é o policial, do Diego encostou nesse carro, era um carro descaracterizado, estava paisana, um carro que ele não ia saber se era da polícia. Então, quando ele encosta no carro que estava no trânsito, ele vê que esses policiais, então, saíram de lá do carro e arrancaram ele lá de dentro, já na porrada. Muitas vítimas, centenas de vítimas, de testemunhas dizem a mesma coisa. Esses dois policiais foram truculentos, violentos, ameaçaram a população, apontaram armas na cara das mulheres que estavam ali, apontou a arma até para uma pessoa que perguntou o que ele fez, qual o crime dele. Porque alguém diz assim, o jeito, o estilo que eles estavam fazendo, dava para pensar assim, será que foi um cara que assaltou um banco? O que esse cara fez para estarem fazendo isso com ele? Então a mulher perguntou o que ele fez. E quando ela perguntou o que ele fez, então eles apontaram a arma no rosto dela, ameaçando. Então são os policiais Gustavo Supa e o Vitor Baracho Alves, que trabalham na delegacia da defesa da criança e do adolescente. Estes mesmos que eram para proteger criança, bateram no pai dessa criança na frente dela, colocaram o rosto dela no chão, pisando na cabeça da vítima, do Diego,
fazendo o maior estardalhaço por causa do encostão no carro. Imagine, encostou o carro, sem prejuízo nenhum, e aí eles fizeram maior onda, perseguição, aquela coisa toda. O Diego, que é o publicitário, disse, eu nunca ia imaginar que eram policiais, eu pensei que eram bandidos. Não é? Acontece uma coisa dessa, a pessoa te persegue, vai atrás de ti, você pensa que é o quê? Porque estavam descaracterizados, não se identificaram, porque essas pessoas, elas acham assim que estão acima do bem e do mal. Elas acham que estão acima do bem e do mal. E quando elas acham que estão acima do bem e do mal, elas acham que pode fazer o que quiserem. Não importa se é truculência, não importa se é fora da lei. A polícia hoje se acha no direito de bater em qualquer um. Qual é o direito que você tem de bater numa pessoa, espancar essa pessoa com soco, com chute, encostar o rosto dela no chão, pisar em cima dela, na frente do filho? Na frente do filho. Este Gustavo Supa e este Vitor Baracho, estes dois pilantras, policiais pilantras, que eram para estar protegendo crianças, deixaram a criança, veja. A raiva deles era tão grande com o Diego, que eles prenderam o Diego e deixaram o filho que estava chorando ali com desconhecidos, no meio da rua. Abandonaram a criança lá e levaram o pai para a delegacia preso. Acusado de quê, eu te pergunto? Os policiais disseram, não, a gente pediu para ele parar, ele não parou. Não é? Mas como é que você vai parar para um carro perseguindo você numa maior violência, apontando arma para você? Você acha que é o quê? Não é carro de polícia, não é nada. Eu ia fugir. Então, esse caso deve ser investigado e, no mínimo, o ibanês tem que afastar estes dois policiais pilantras, não só pela truculência, mas principalmente por terem feito tudo isso na frente de um garotinho de 5 anos de idade que estava apavorado. Aliás, esse vídeo circulando na internet. O garotinho apavorado por causa que viu o que aconteceu com o pai. Viu o que eles fizeram com o pai dele. E viu que ele foi deixado sem ninguém no meio da rua. A polícia não podia fazer isto. Tinha que chamar a família para alguém para ficar lá, no mínimo. E não fazer justiça com a própria mão, porque o meu carro foi batido. O problema dessas pessoas é o seguinte, policiais, eles acham que eles nunca podem sofrer o que a população normalmente sofre. Uma batida de carro, uma questão na fila, um problema de preço, não. Eles se acham, porque estão com a carteira da polícia, aqui ó, eu sou polícia, porra. Aí não querem pagar moto Uber, como aconteceu já de um policial ter matado o moto Uber porque não quis pagar a corrida, achando que é de graça para ele, para todo lugar. Não, gente, essa palhaçada de policial, achar que pode tudo, não pode. Você é polícia, é um servidor público como qualquer outro. Você não tem mais privilégios que ninguém. E eu acho que isso ficou muito na mente com o bolsonarismo, como se o policial tivesse um poder absoluto, maior do que todo mundo e que pode descumprir lei. Ele descumpre lei. Ele descumpre lei de trânsito, ele descumpre lei na fila, ele descumpre lei no transporte, descumpre lei em todo lugar. Querem fazer a doida, querem fazer o que quiserem e fizeram essa truculência. As pessoas ligaram para os familiares e a mãe, que é a jornalista Gabriela Fugim, foi lá. Quando ela chegou lá, já tinha outras viaturas, porque eles são assim, é corporativo o negócio. Deu uma confusão, eles envolvem todo mundo, que é para ameaçar todo mundo. E ainda ameaçaram ela de ser presa. Ela disse, eu quero falar com meu filho. E viu que o garotinho estava sozinho, na mão de desconhecidos. Que bom que aquelas mulheres que estavam lá, que viram o que aconteceu, ali acolheram a criança. Mas que sacanagem. Isso dá uma indignação, porque eu não vou mostrar os vídeos agora, mas se você procurar o vídeo aí da criança abandonada por policiais, na 102 Norte, em Brasília, você vai encontrar vários vídeos. É uma indignação completa, gente. Não tem como a gente não se indignar com isso. Solidariedade ao Diego Torres. Olha, eu já tive meu carro batido. Eu nunca agi com truculência, com ninguém. Né? O que você faz? Você encosta seu carro, né? E verifica. Agora, foi uma batidinha, eu vou querer confusão? Não, mas eles buscam
qualquer confusão. Eu sei que eu tenho um pavor quando eu vejo carro de polícia atrás, assim que eu estou guiando. Eu tenho meu carro em dias, minha carteira em dias, mesmo assim te dá medo, porque você não confia, não sabe a atitude que vão ter e quer encontrar qualquer problema no teu carro, nas tuas coisas. Gente, pelo amor de Deus, Ibanez, governador do Distrito Federal, deve tomar uma medida séria contra estes policiais pilantras que fizeram o que fizeram, violentaram este pai de família e ainda abandonaram a criança ao léu. Gente, a outra situação que eu quero falar para vocês é sobre o Donald Trump. Especialistas estão dizendo que isso que ele fez com o Brasil, o tarifaço sem qualquer questão plausível, sem qualquer justificativa econômica, pode até acarretar impeachment, poderia acarretar impeachment dele. Porque ele está fazendo isso movido por uma questão pessoal. Então, ele foi punido, a empresa dele foi punida em um país estrangeiro, porque desobedeceu a lei neste país, não cumpriu a justiça nesse país, foi punido, ou seja, a empresa dele comete crimes. A justiça desse país vai para cima dessa empresa, multa ela não aceita, não obedece, retira-a do ar. E aí o que ele faz? Usa a presidência dos Estados Unidos para revanche contra a justiça por ter punido uma empresa dele num país soberano. É isso que ele fez com o Brasil. Porque a justificativa dele, ele começa falando do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é só um bode expiatório nessa situação aí. Porque o Bolsonaro, para ele, na realidade, representa um capacho. Um boneco que ele pode usar do jeito que quer. Assim como o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo e o Bolsonaro, como não tem para quem recorrer mesmo, porque eles cometeram vários crimes no Brasil, eles aproveitam essa extrema-direita que subiu ao poder nos Estados Unidos, que atua de forma truculenta, para ali ligar o que o Trump sofreu no Brasil, porque foi a empresa dele que foi retirada do ar, para que isso sirva também de questão política. Aí ele escreve uma carta para o Lula, falando que o Bolsonaro está sendo perseguido, e fala da empresa dele, que isso seria uma questão do governo brasileiro, que o governo brasileiro estaria restringindo as empresas digitais no Brasil. Nenhuma empresa digital está entrando com problema. A única empresa que está com problema no Brasil é a empresa dele, do presidente dos Estados Unidos, porque não cumpriu medidas da justiça, não é, contra aqueles que estão sacaneando com o Brasil, aqueles que estão atiçando o exército contra as instituições, aqueles que continuam no discurso pró-golpe, continuam assanhando a população, e é isso. Os antidemocráticos, os golpistas continuam atuando nas redes sociais. Aí a justiça bloqueou essa rede. O Trump vem com tudo para cima de quem? Para cima do Brasil, para cima da economia, para cima do poder executivo, que não tem nada a ver com a justiça brasileira. O problema de Trump é que ele trata o Brasil como se fosse uma colônia da América, como se fosse uma colônia de Portugal ainda, que não tem regulamentação, que não tem justiça própria. Então ele acha que foi o Lula que disse, olha, vai lá e pune o Donald Trump, vai lá e tira essa rede social. Você foi punido não é porque você é o Trump, não é porque é o Lula, é porque você descumpriu ordem judicial. E aqui no Brasil é assim, Donald Trump. Não cumpriu ordem judicial, é multa. Depois da multa não serviu, retira do ar. É assim que se faz com qualquer empresa estrangeira ou brasileira que reside aqui, que funcione aqui no Brasil. Isso se chama soberania. Como o Trump é acostumado a mandar e desmandar dentro lá das suas empresas e no próprio governo americano, ele acha que podia fazer isso aqui. O Lula falou, não vamos nos rebaixar e não aceitamos tutela de ninguém. Resumindo, Lula disse, aqui ninguém manda na gente. Não é porque é os Estados Unidos que eu vou obedecer. Ninguém vai mandar e nós vamos fazer o seguinte, vai ser reciprocidade. Colocou taxação para nós vamos taxar também. O Trump já ameaçou dizendo, se o Brasil taxar qualquer taxa, nós vamos somar a essa taxação de 50%. Que seja, nós vendemos alimentos para os Estados Unidos. Os produtos que vêm dos Estados Unidos
dá para ser substituído por outros. O governo americano faz isso de uma forma pessoal, de uma forma irresponsável, e os culpados disso é Bolsonaro e os filhos dele, que fazem de tudo, até entrega a mãe, entrega o país, são capazes de entregar o país para uma invasão estrangeira para se livrar da justiça. Esse é o Bolsonaro, antipatriótico, é uma pessoa que fala sobre pátria, mas detesta o Brasil, ama os Estados Unidos, é capaz de entregar o povo brasileiro à morte. Então esse camarada nunca foi patriota, é um covarde, é uma pessoa que você não pode confiar jamais e é, como dizia meu pai, um leviano, completamente leviano. Não se pode confiar num pérfido. E o pérfido, se você busca no dicionário, é tudo aquilo que eu quero falar desse indivíduo. Bolsonaro é simplesmente um pérfido fuleiro. Mas o Lula está usando muito bem essa questão econômica para dar uma resposta. E a China já deu uma resposta dizendo para todo o empresariado da China que o Brasil é um campo que pode se investir em qualquer segmento. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Eu quero me desculpar pelo vídeo de ontem, que eu não estou em casa, não estou no estúdio, eu estou em busca da minha saúde, correndo para cá, nos hospitais, na clínica, fazendo exame, e vou ter que voltar novamente aqui em Manaus, na quarta-feira que vem, para uma triagem, né, que adiaram, verificaram todos os meus coração, essas questões todinhas, e aí eu vou voltar aqui no dia 16 de novo, e é por isso que eu estou nessas andanças e eu não fiz no estúdio como deveria. Quero desculpar pelo áudio que não ficou legal. Critica Brasil falando a verdade, doe em quem doer. Contribua com o canal se você puder. 61 98304 6113 é o nosso Pix. Curta o canal, se inscreva no canal. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. À noite a gente volta. Tchau.